Aula 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre átomos e aceleradores de partícula. Isso está dentro daquele módulo sobre cargas aceleradas e radiações eletromagnéticas. O modelo de órbita do átomo, a gente conhece aquele modelo clássico, é como se fosse um modelo planetário, né? Então tem um elétron que vai estar girando numa órbita circular em torno do núcleo. Só que agora a gente sabe que aqui eu vou ter uma aceleração centrípeta, enquanto eu tenho uma velocidade do elétron aqui tangente à órbita. Se eu considerar o caso do elétron, uma partícula carregada, acelerada, a gente sabe que ele vai emitir radiação. Né? Nesse caso aqui, ele vai emitir radiação, inclusive, na direção da velocidade dele, aqui, né? A favor da velocidade e contra. Então, tem uma aceleração aqui, aquele velho padrão de emissão devido a uma aceleração desse tipo. Se ele tem emissão de energia, essa energia tem que sair de algum lugar. O que acontece é que o elétron vai perdendo energia cinética conforme ele vai emitindo essa radiação. E, num sistema orbital, se você perde energia cinética, o raio da órbita vai diminuindo. Então, o que vai acontecer com esse elétron aqui? O raio da órbita dele vai diminuindo e ele continua a emitir radiação e ele vai começar a espiralar até colapsar no núcleo. Ele vai chegar aqui, né, até encostar, até uma força atrativa, vai colapsar no núcleo. Então, esse átomo clássico, a gente nem precisa usar mecânica quântica para destruir ele. Né? A própria eletrodinâmica clássica já mostra que ele não é possível, não é um modelo possível. E aí, a gente vê que tem uma outra coisa aqui, uma coisa chamada reação de radiação, que é o seguinte: se você aplicar uma força em cima de um objeto não carregado, e você aplicar a mesma força em cima de um objeto carregado, o objeto carregado ele vai acelerar menos, ele vai ganhar menos velocidade. Porque uma parte dessa energia, né, uma parte desse trabalho que eu fiz sobre ele, aplicando uma força, vai ser transformada em energia cinética, e a outra parte vai ser transformada em energia eletromagnética, na forma de radiação, porque eu dei uma aceleração para uma carga e ela vai emitir. Então, a gente vai tentar usar um modelo simples para calcular isso daí, considerando uma carga pontual que vai ser acelerada. E a gente vai usar a conservação da energia. Então, eu vou usar aquela fórmula da potência total emitida para uma carga acelerada, e eu vou falar que isso daí vai ser essa menos F de radiação, essa reação de radiação, produto escalar com a velocidade. Isso vem do trabalho, tá, gente? A energia é igual ao trabalho, né? F escalar dL, e aí a potência é a taxa de variação dessa energia, então eu faço uma derivada no tempo, e aí vai ficar dL dt, que é a velocidade. A taxa com que essa partícula vai perdendo energia, a gente vai precisar tomar um pouco de cuidado, porque quando o objeto ganha velocidade, ele também modifica os campos que ele gera. Então eu precisaria contabilizar a energia gerada para criar esses outros campos que não são de radiação. Então, para facilitar a gente não precisar contabilizar isso daí, só para simplificar a conta e a gente ter uma noção do que acontece, a gente vai pegar intervalos de tempo. Eu vou calcular essa potência total emitida e essa reação de radiação no intervalo de tempo em que a velocidade e a aceleração inicial são igual à velocidade e aceleração final, tá certo? A gente vai usar isso depois no movimento harmônico simples, que é onde isso acontece de verdade. Mas é só para facilitar a conta aqui no começo, eu não tenho que colocar muita coisa. Então, eu vou escrever aqui, né? A gente vai usar a conservação de energia, então eu vou escrever a energia vai ser a integral da potência no tempo. E aí eu vou falar, isso é menos a integral daquele produto escalar F escalar V dt. Então, a integral da potência no tempo, eu vou escrever aquela função da potência, tirando todas as constantes da integral, vai ficar só uma integral de a ao quadrado dt nesse intervalo de tempo. A aceleração é a derivada temporal da velocidade, então eu vou escrever esse a ao quadrado como dv dt vezes dv dt e usar a integração por partes para resolver essa integral aí. Então vai ficar v escalar dv dt, tomado nos intervalos de integração, vezes a integral da derivada segunda no tempo da velocidade, escalar velocidade. E aí, esse primeiro termo aqui, ele vai ser nulo, né? Porque se você voltar lá no outro slide, né, tem aqui uma frase fantasma, né, só o espírito dela que veio para esse outro slide, que é, para facilitar, a gente vai considerar intervalos em que o estado inicial e final são iguais. Então, quando eu pegar esse dv dt, que no fundo é a aceleração no tempo t2 menos a aceleração no tempo t1 vai dar zero, porque elas são iguais. A gente fez essa consideração
para começar a fazer a conta. Então eu vou sobrar só com aquela integral que dá energia, vai ser igual a essas constantes vezes uma integral de... A derivada segunda no tempo da velocidade é a ponto, a derivada da aceleração no tempo. A ponto escalar v. E aí eu jogo as constantes para dentro e eu vou ficar o seguinte, né? Dentro dessa integral, o termo que está fazendo o produto escalar com a velocidade é a minha força de radiação. Então, eu identifico aqui o termo da reação de radiação como sendo q ao quadrado sobre 6πε0 c ao cubo vezes a derivada temporal da aceleração. Então, essa reação de radiação ela depende da taxa de variação da aceleração da carga. A gente pode... Essa é a chamada fórmula de Abraham-Lorentz, e a gente vai usar isso daí para calcular o amortecimento radiativo de uma partícula em movimento harmônico simples. Então, tem uma oscilação com frequência ω0 e um termo forçante externo com uma frequência ômega, e a gente vai usar isso daqui para mostrar que eu tenho um termo do tipo atrito viscoso que vai fazer essa amplitude de oscilação cair com o tempo. Então, não, se for uma partícula carregada, ela não vai oscilar para cima. Então eu escrevo aqui, né, MA é igual a uma força de mola mais uma força externa mais essa força devido à reação de radiação. Esse M tal, não se preocupe muito com ele, esse tal é um tempo típico, porque se você escrever aquela força de radiação ali em cima é igual a MA, você vai ter uma EDO para calcular a aceleração e você vai ver que dá uma coisa do tipo uma exponencial, onde esse tal é um tempo típico de variação da aceleração, considerando a reação de radiação. Mas então, no lugar daquele x 3 pontos ali, vocês podem simplesmente colocar aquelas constantes, q ao quadrado sobre 6πε0 c ao cubo. Tá certo? Sem problemas. A força externa eu vou considerar um F0 elevado a ωt, e eu vou chutar uma solução estacionária desse tipo aí. Se a solução for essa, x0 elevado a ωt mais delta, o x 3 pontos vai ser menos ômega ao quadrado vezes x ponto. Por que eu escrevi em função da velocidade? Porque aí vai me aparecer um termo do tipo m vezes gama vezes x ponto ali. Então eu tenho, de novo, MA aqui. Esse termo aqui eu passei para o outro lado e fica em função de x ponto. A força de mola que está aqui é igual à força externa. Então, sem considerar um atrito viscoso, só considerando a reação de radiação, eu chego numa EDO do tipo oscilador harmônico forçado amortecido. E aí a gente pode calcular esse gama, não em função do tal, deixa esse tal para lá, mas eu posso calcular esse gama em função daquelas constantes da reação de radiação, que vem da potência total emitida. Então vai ficar gama igual a ômega ao quadrado vezes q ao quadrado sobre 6πε0 c ao cubo vezes a massa do elétron, no caso. Então eu tenho uma constante de amortecimento gama aí que vai com a frequência ao quadrado. Então depende da frequência externa, da frequência da solução estacionária, você vai ter uma constante de amortecimento diferente aí. Então, sem colocar nada, a gente já tem uma dissipação de energia, Esse oscilador amortecido, no fundo, é só para contabilizar a dissipação de energia que a gente fazia. Eu tenho uma dissipação de energia simplesmente pelo fato de eu ter uma carga oscilando, e essa dissipação é na forma de transformação da energia cinética em energia eletromagnética, na forma de radiação emitida. Num acelerador de partículas, o que a gente tem? A gente tem um movimento parecido, tá certo? A trajetória dentro do acelerador geralmente é uma trajetória circular, ou trajetórias circulares, várias trajetórias circulares durante o processo de aceleração. Então eu tenho uma coisa parecida, eu vou ter uma aceleração centrípeta, a carga se mexendo com uma velocidade v tangente à trajetória, e eu tenho aquele padrão de emissão de radiação com seno quadrado. Então, se eu usar a aceleração centrípeta como v ao quadrado sobre o raio da órbita, eu posso escrever a minha potência total emitida em função da velocidade, ou, pegando essa velocidade e escrevendo v ao quadrado é 2 vezes a energia cinética sobre m, eu escrevo a potência total emitida em forma de radiação em função da energia cinética que a carga vai ter nesse acelerador. Então, vai com a energia cinética ao quadrado. Essa potência emitida, conforme você vai ganhando energia cinética, você pode tanto usar para fazer medidas, você usa ela como uma fonte de radiação eletromagnética para fazer testes em suas amostras, ou
seu objetivo é fazer a partícula chegar a uma velocidade muito alta, você tem que contabilizar essa perda de energia para fazer as contas e dar energia suficiente para sua carga chegar na velocidade que você quer. Então, essa variação de energia cinética eu vou escrever como menos a potência vezes tal. Aqui não é aquele outro tal, é o período, né, de rotação da carga nesse acelerador. Então, eu calculo quanto de energia vai ser perdida por emissão de radiação por ciclo. E assim, em cada ciclo, eu acrescento essa energia a mais para que a minha carga continue acelerando. O tal vai ser 2πr sobre V. Então, eu vou escrever a perda percentual de energia, ou seja, variação de energia cinética sobre o valor da energia cinética. E eu posso calcular essa perda em função da energia cinética que eu quero. Então, vai com energia cinética elevada a 1,5. Então, quanto maior a energia cinética que eu quero alcançar, mais é preciso compensar na perda de energia. Então, para eu fazer uma partícula chegar a uma certa velocidade, eu tenho que gastar mais energia do que simplesmente a energia cinética final que ela vai chegar. Além de outras perdas experimentais que vai ter no seu equipamento, você tem que considerar essa perda de energia cinética por emissão de radiação. E aí tem um exercício para a gente fazer, uma brincadeira. Né? Considere um elétron no átomo de hidrogênio com 3,6 eV de energia e calcule o tempo de vida dele considerando o modelo de órbita circular. Então, considere uma órbita circular, o modelo clássico do elétron, e você vai calcular quanto tempo demora para ele cair no núcleo. Né? Ou seja, quanto tempo demora para ele perder toda a energia cinética dele, em quanto tempo ele emite, em forma de radiação, toda a energia cinética que ele tem. E aí a gente destrói o modelo de órbita do átomo usando física clássica, sem precisar de mecânica quântica mesmo. Certo? Então, por hoje é só. Até a próxima e bons estudos.